Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, vão começar a ser pagas as parcelas do auxílio emergencial, que além de ter o valor reduzido, também tem características um pouco distintas do auxílio anterior. Mas pode significar algum alívio para as pessoas, mas está longe de ser também o suficiente, ainda mais nesse contexto pandêmico com um elevado desemprego, né, Fausto? Sim, Glauco. A partir de amanhã começa a ser pago o novo auxílio emergencial, a nova rodada de auxílio emergencial. Ela vai ser uma rodada de 4 meses previstas. O conjunto de pessoas que vão receber o auxílio serão cerca de 40 milhões, 45 milhões de pessoas, alguma coisa perto de 22 milhões a menos do que a rodada anterior, e os valores também bem abaixo, né? Ou seja, o valor médio é R$ 250, mas aqui é importante porque ele é limitado a uma pessoa só por família. As chamadas famílias uniparentais, né, ou seja, compostas de uma pessoa só, receberão R$ 150, e as mães de família, né, as mulheres que são chefes de família, receberão 375. Só aí a gente vê várias incongruências. Então, essa questão de, primeiro, receber só um membro da família, o que faz com que, por exemplo, uma família de 3 pessoas, chefiadas por uma mulher, acabe recebendo mais do que uma família de 4 a 5 pessoas que vai receber R$ 250. Além disso, o governo propõe, né, e está encaminhando uma redução bastante grande do número de pessoas que vão receber o benefício. E lembrando que nós estamos no auge da pandemia, né, passando aí das 300 mil mortes, passando aí de 3 mil mortes por dia, algo que coloca bastante dúvida como até que forma o próprio auxílio vai poder de fato surtir algum efeito. Vamos lembrar que a ideia de criação do auxílio era para que as pessoas pudessem ficar em casa, pudessem minimamente se proteger contra o vírus e de alguma forma manter ali as suas condições mínimas de sobrevivência. A gente sabe que R$ 250 por família é muito limitado. Vamos lembrar que a cesta básica no Brasil gira em torno de R$ 650, o que coloca então uma série de dúvidas com relação a eficácia do ponto de vista da pandemia e do ponto de vista de minimamente lidar aí com a questão da fome, lidar aí com a questão de suprir as necessidades mínimas das famílias brasileiras em meio ao ápice que a gente está assistindo aí da pandemia. Por outro lado, a gente esperava também que o debate sobre o auxílio pudesse ser discutido no Congresso Nacional. Afinal, foi lá que o auxílio emergencial foi criado, foi lá que o valor de R$ 600 foi elevado e foi consignado ali em lei, mas tudo indica que o governo vai utilizar a mesma estratégia que ele fez anteriormente de não votar a MP. Então é bastante importante nesse momento uma pressão sobre o Congresso Nacional para colocar a MP em votação, em discussão, de modo que não só a questão do valor do benefício, mas também e principalmente o seu tempo aí de pagamento. Olhando para a pandemia hoje, seria fundamental a gente ter um auxílio emergencial no mínimo até o final do ano, até porque a gente sabe que a vacinação está bem aquém da necessidade, e mesmo depois da pandemia controlada, a gente deve ter uma recuperação muito lenta da economia, o que faz com que a gente devesse ter pelo menos 2021 coberto. O que não pode acontecer, Glauco, independente do que a gente conquiste no próximo momento, é ver o que a gente viu agora nesses primeiros 3 meses. Por uma terrível falta de planejamento do atual governo, uma negação com relação à pandemia, as famílias mais pobres ficaram 3 meses aí sem nenhum tipo de auxílio, o que trouxe de volta a fome de maneira muito intensa no Brasil e questões que precisam ser colocadas, em especial a necessidade das pessoas manterem o isolamento, certamente foi quebrada. E isso, óbvio, porque a gente tem um governo que trabalha a hipótese de que o isolamento social é ineficaz e que a pandemia, na verdade, está longe de ser uma grande preocupação das autoridades federais.
É inacreditável que as pessoas tenham ficado sem auxílio emergencial justamente no momento mais crítico da pandemia. E o momento mais crítico porque fica no passado, né? Mas infelizmente esse momento crítico tem se renovado a cada dia. Temos piorado aí os recordes de óbitos e também de casos da Covid-19. Agora, Fausto, você toca num ponto fundamental também, porque muitas prefeituras, inclusive o governo do estado, também estão adotando medidas restritivas mais duras para tentar conter a pandemia, porque a vacina não vai conseguir chegar a uma parcela considerável da população para começar a fazer efeito tão rapidamente. Então, o que a gente tem aqui são as chamadas medidas não farmacológicas, são as medidas restritivas. Agora, sem um auxílio emergencial que tenha um valor, pelo menos, né, de R$600, fica impossível o cumprimento dessas medidas, Fausto. É muito difícil, né, Glauco? Uma vez que as famílias precisam buscar o seu sustento, precisam buscar o seu pão, e a gente sabe aí que, primeiro que R$250 hoje não é R$250 de março do ano passado. Vamos lembrar que o índice de preços, né, ou seja, o aumento dos preços da cesta básica, em especial dos diversos itens vinculados à alimentação, subiu muito. A gente está falando aí que os R$250 hoje compraria em torno de R$215, comparando ao ano passado, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. A capacidade, então, de você alimentar não só as famílias, mas também os comércios locais, né, os comércios mais próximos, minimamente ali as economias do interior do Brasil, dificilmente nós vamos assistir o que a gente viu ano passado. No passado, o Brasil só não caiu, a sua economia, o seu PIB não caiu tanto quanto estava previsto, algo em torno de 7%, por conta do auxílio emergencial. Nós acabamos tendo um PIB que caiu 4,1%. Isso foi em decorrência de você colocar recursos na mão das pessoas, em especial dos mais pobres, num período de alta complexidade aí com relação à pandemia. No atual momento, com a pandemia muito mais acelerada, o número de contaminações muito alto, os hospitais e o sistema de saúde colapsando, a gente não tem um auxílio emergencial que vai cumprir a sua função primordial nesse momento. Tem que fazer com que as pessoas tenham tranquilidade para poder ficar em casa, as pessoas possam minimamente ali não precisar sair para se arriscar em relação a buscar o seu recurso, mas a gente sabe que é inevitável, né? Com R$250, essa medida vai ter pouca eficácia sobre esse sentido. A gente insiste, qualquer auxílio nesse momento é melhor que auxílio nenhum, como a gente viveu os primeiros 3 meses desse ano. Porém, a sua eficácia naquilo que foi construído lá atrás, né, em especial vinculado à própria pandemia, é bem aquém. O resultado deve ser muito menor do que a gente viu, tanto do ponto de vista da recuperação econômica, quanto principalmente na ajuda ali em relação ao controle da pandemia. E nós tivemos, inclusive, nesse final de semana, a divulgação do inquérito de insegurança alimentar, mostrando que, pela primeira vez desde 2004, a maioria da população brasileira, 55,2%, vive em uma situação de algum grau de insegurança alimentar. Isso é terrível, né, Fausto? Porque, além de ser um retrocesso de 17 anos nessa conta, mostra ainda mais a necessidade de um apoio do poder público que não tem vindo. É um momento bastante delicado do ponto de vista da desigualdade social. A desigualdade social cresce no Brasil e cresce de uma maneira muito acelerada, em especial com a pauperização das pessoas. Nós estamos assistindo 2 frentes, né? De um lado, a gente está vendo a renda média das famílias diminuindo. Vamos lembrar que a gente está com mais de 14 milhões de desempregados. E na outra ponta, a gente está assistindo a chamada carestia, né? Porque de um lado a renda cai e de outro o preço dos alimentos, dos itens necessários aí à manutenção das famílias vem subindo e subindo bastante, o que faz com que as condições objetivas de sobrevivência das pessoas esteja bem comprometida. Esse é um daqueles momentos bastante delicados em que o social, a economia e a questão sanitária se misturam. É fundamental que a gente faça um debate nesse país, já nesse momento, de que nós precisamos ter prioridades, e as prioridades precisam ser políticas públicas de apoio ao conjunto da população, porque nesses momentos medidas efetivas do Estado são fundamentais. Pensar que a gente passou 3 meses sem auxílio emergencial, Glauco, é algo que não faz o menor sentido.
por mais que é óbvia a discussão orçamentária, teve toda a discussão dentro do Congresso Nacional, mas vamos lembrar que a questão da fome, a questão da pandemia, não pode esperar. Eu acho que o Betinho sempre lembrou a gente que quem tem fome tem pressa, e essa era uma questão colocada. Quer dizer, quando o governo simplesmente abandona uma parte importante da população no momento da pandemia, no momento mais alto da pandemia, a gente viu a consequência disso. É claro que a grande mídia, e muitas vezes nós mesmos falamos muito aí com relação às grandes aglomerações, às festas, o rompimento do isolamento, mas a gente sabe que, e muito provavelmente, né, o que a gente está vivendo aí é uma saída das pessoas às ruas simplesmente porque elas precisam sobreviver. Elas precisam buscar o seu alimento, buscar a sua renda, num Brasil que está economicamente bastante complicado. Então, pensar a discussão do auxílio emergencial agora, antes de mais nada, a gente já iniciar primeiro a votação da MP, nós precisamos fazer o debate precisa ser público, o debate precisa ser feito pelo Congresso Nacional, pressionado pela sociedade civil em relação ao valor desse auxílio e principalmente a sua extensão até o final do ano, de um lado. Mas de outro, nós precisamos avançar na discussão de uma renda básica da cidadania, porque para enfrentar a situação de fome que a gente está, não há a menor dúvida que nós precisamos de uma política pública robusta de sustentação aí, dos mais pobres por um período mais longo. E isso passa certamente por uma discussão de renda básica, por um conjunto bem maior do que a gente vê hoje com relação ao Bolsa Família, até porque as dificuldades econômicas hoje são bem maiores. E, infelizmente, essas dificuldades vão persistir por muito mais tempo, nem dá para saber ainda por quanto tempo, Fausto, e de fato é necessário discutir uma política um pouco mais perene nesse caso. Sem a menor dúvida, Glauco, acho que esse é o nosso debate agora. Quer dizer, uma vez que o debate até sobre o auxílio emergencial está interditado no Congresso Nacional, o governo faz todos os movimentos para não votar a MP, é razoável que a gente mobilize a sociedade para ampliar o debate sobre uma lei de uma renda básica de cidadania e que de alguma forma garanta isso. É óbvio que esse governo não tem interesse nenhum de fazer um debate sério sobre isso, mas esse não é um debate só nacional, o mundo já faz essa discussão, mas aqui no Brasil é urgente, é premente. E vamos lembrar, né, o que aconteceu nos últimos 3 meses, ou seja, um conjunto bastante grande de pessoas não tendo nenhum tipo de auxílio, é algo que nós não podemos permitir. Então, abrir a discussão rapidamente, né, do modo mais acelerado possível dentro do Congresso, viabilizar recursos orçamentários para que você tenha aí uma renda básica de cidadania, é urgente. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.